Então, continuando o nosso estudo, vamos ler 1 Reis, capítulo 14, versículo 15. O nosso tema é Eliseu confronta Israel infiel, e neste bojo, os demais profetas todos, o movimento profético, e aí nós vamos caminhando. É óbvio que teve profeta antes, óbvio que teve profeta depois, profetas no exílio e profetas após o exílio. Mas normalmente quando nós pensamos nos profetas, movimento dos profetas, nós pensamos no período da monarquia em que Deus levanta profetas para confrontar essa instituição. 1 Reis, capítulo 14, versículo 15. Não é primeira vez, é primeiro livro dos reis. Aí depois vem o segundo livro dos reis. Assim como não é primeira a Pedro. Ninguém escreveu para Pedro. Foi Pedro que escreveu. Isso é que você chama de epístola. Mas hoje em dia quem fala epístola, né? Nós falamos carta. Pastor, como é que está isso escrito na Bíblia? Está em grego. Então, de qualquer jeito vai ter que traduzir, né? 1 Reis, capítulo 14. 1 Reis 14, versículo 15. Aí você mantém a sua Bíblia aberta. E você que está nos assistindo pela internet, leia todo o capítulo 14. 1 Reis 14, versículo 15, que está escrito: Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera aos seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porque fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Ora, nós na semana passada estávamos falando de que Salomão foi em parte infiel, e aí Deus já havia falado que ia repartir o reino. Então Israel para um lado, Judá para o outro. Mas se Israel ficou com um nome, o reino do norte ficou com um nome, Israel, Judá por sua vez ficou com a capital. E ser capital não seria lá grande coisa, a não ser pelo fato de que na capital estava o quê? O templo, centro da adoração, lugar onde Deus se faz presente de forma especial, como nós lemos na inauguração do templo, quando a fumaça desceu sobre o templo, como descia sobre o tabernáculo, como descia no monte, como descia na tenda do encontro, e como ia à frente para conduzir o povo de Israel em marcha no período do Êxodo. E agora Deus está lá no sul. O que nós vamos fazer? Reino do Norte, o povo vai lá para o sul. Vai lá no sul, o que faz? Vão olhar para a cara de Roboão, vão falar, eu acho que Roboão que é o nosso reino. Vão seguir. Esse é o pensamento de Jeroboão, que dividiu o reino e ficou com a parte do norte. O que ele fala? Não, já sei o que eu vou fazer. Quando estava lá em Israel, estava lá no Êxodo, o que o povo fez para parar de seguir ao Senhor? Fizeram um bezerro, né? Gostei dessa ideia, eu vou fazer um bezerro também. Melhor ainda, vou fazer dois. Por falta de um, vou fazer dois. Um em Belém e outro em Dan. Um caminhando para o sul, outro caminhando para o norte. De qualquer sorte, o povo vai se encontrar com um bezerro. Além de que o povo aqui já gosta de adorar uma vaca, um boi, um bezerro, né? Já ia ter as extremidades ali desejadas. E aí ainda vamos falar o quê? Esses são os deuses que te tiraram do Egito. Aí o que vem Deus e fala para Jeroboão? Jeroboão, você está de brincadeira, você não conhece nada, você não lê nada e você não me conhece. Eu falei pela boca do profeta que ia te dar 10 tribos, e é assim que você me responde? Não tem problema, vou tirar de você e mais, vou tirar a terra de vocês. É isso que esse texto está dizendo. E vou mandar vocês lá para o outro lado do rio Eufrates. Vocês querem adorar outros deuses? Então vocês vão adorar outros deuses. Não é isso que vocês querem? Então é isso que vai acontecer. Vocês querem se casar com pessoas que não são crentes? Então não tem problema. Eu vou mandar vocês para lá que vai misturar tudo. E eu daqui a pouco vou falar que exatamente o cativeiro ou o exílio assírio
Foi exatamente isso, a miscigenação total. Total. Ah, vocês querem se casar com as cananitas? Não tem problema, vocês vão casar com cananita, com babilônio, com persa, com medo, se brincar até com egípcio. Vai misturar tudo. Vocês querem servir os outros deuses? Vocês vão servir outros deuses, não se preocupe. E mais, vocês vão servir aos deuses cananitas, vai servir a Baal, vai servir Deus lá da Babilônia, Deus da Síria, de tudo quanto é lugar vocês vão servir. Não é isso que vocês querem? É isso que vocês vão ter. Porque vocês violaram a minha aliança. E eu não admito isso. Porque quando nós fizemos uma aliança, vocês lembram que nós fizemos uma aliança? Vocês lembram o que vocês prometeram? Vocês não estão cumprindo? Então as maldições do pacto vão alcançar vocês, como de fato alcançou. Só que Deus pacientemente mitiga a pena. E quer dizer, Ele não executa de uma vez, igual Ele fez no jardim do Éden. No dia em que dela comer, certamente morrerás. No sentido espiritual, morreu na mesma hora, mas no sentido físico, levou algum tempo para morrer. Então aqui Ele mitiga a pena mais uma vez. Vou mandar vocês para lá, mas calma lá, não vai ser agora. Eu vou mandar alguns profetas, vou dar oportunidade para vocês ouvirem, mudar o coração de vocês, e vamos ver o que vai acontecer. Pois bem, durante todo esse período, seja no Reino do Norte, seja no Reino do Sul, Deus está convidando por meio dos profetas o povo a fidelidade ao pacto, a fidelidade à aliança, a fidelidade a Ele próprio como rei. E o tempo todo Ele está lembrando: ô Ezequias, você está sentado no trono, mas o trono é meu. Acabe, você está sentado no trono, mas esse trono é meu. E para qualquer outro rei, Oséias no norte, Jeú, Amazias, Joás, tanto faz, qualquer deles, o trono é meu. Alguns reconheceram. No Reino do Norte, nenhum, mas no Reino do Sul, alguns. E ouviram a voz dos profetas, e atenderam a voz dos profetas, porque a voz dos profetas não era a voz deles próprios, era a voz de Deus. O movimento profético, ele fez com que houvesse um contrapeso ao todo-poderoso reinado. Por quê? Porque no final das contas, Israel não era uma monarquia absolutista, era uma teocracia. Deus governava Israel, e se o rei não se submetesse, Deus fazia ele se submeter. Como está no Salmo 2, ele quebrava os pés, as pernas de quem não queria se sujeitar. Meus irmãos, o Deus que é pregado por aí e o Jesus que é pregado por aí, ele não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. O Jesus das Escrituras e o Deus das Escrituras é o seguinte: se você não se curvar de bom grado, eu quebro suas pernas e você vai se curvar de qualquer jeito, porque eu sou Deus. Você não é Deus, você não passa de nada, você é pó e cinza, homem. E de vez em quando nós ouvimos umas pregações do tipo: porque Jesus está te implorando. Jesus não implora nada, Ele determina. Sabe aquelas ordens lá, igual o TSE fez recentemente? Ele falou: quem que é a ONU? Quem que é a ONU? Que quem manda somos nós. E acabou. Você gostando ou concordando ou com isso ou não, foi o que o TSE fez, acabou. Por quê? É o exercício da soberania nacional. Mal comparando, para a gente entender, mal comparando, o que é o homem? E tem salmo que fala exatamente isso: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Deus é Deus. Ele está falando para Acabe: quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Oséias e outros reis. Tem o profeta Oséias, mas também tem o rei Oséias. O rei Oséias, ele faz mais ou menos que Zedequias, Joaquim e aquela turma toda tenta fazer aliança com o Egito. Só que eles fazem aliança com outras nações lá e falam: não, estou sossegado. O profeta está me dizendo: não adianta tuas alianças. Eu, o Senhor, vou te mandar para o exílio. E eu vou adiantar a matéria. E para provar que sou eu que estou mandando para o exílio, eles vão levar vocês e não vai levar Judá. Como de fato aconteceu.
Israel foi para o exílio. Sabe o que Deus fez? Vocês vão aprender agora. Vocês querem fazer o que vocês estão fazendo? Agora vocês vão fazer. Agora vocês vão fazer com gosto. Quer ser desobediente? Agora vai ser desobediente com gosto. Aí chegou Senaqueribe lá. Nós vamos invadir Judá. Aqui não. Não sei qual é o nome do anjo. Mas Deus falou: anjo, desce lá. Quantos homens eram? 180 mil? 180 mil soldados da Síria morreram numa noite. Porque quem batalhava por eles era o Senhor dos Exércitos. O que ele fala? Para mostrar para vocês, israelitas, que sou eu que estou mandando vocês para o exílio, não é a Síria que está te levando, sou eu, Deus. Vocês vão para lá, mas Judá vai ficar inteirinho aqui. Cercaram Jerusalém. Passou um anjo lá em revista as tropas da Síria e falou: cadê os assírios? Estão aí. Beleza. Nunca trabalhei tanto na vida. Lá foi lá o anjo, matou o povo da Síria, para que se soubesse o povo de Judá e o povo de Israel, que quem leva para a Síria é Deus e quem não deixa ir é Deus. E qual é o critério? A fidelidade à aliança. A fidelidade à aliança. Para isso, remito os irmãos ao livro de 2 Reis, capítulos 18 a 19, e depois os irmãos leem também Isaías, capítulo 8, versículos 6 a 10, em que o profeta Isaías está falando exatamente isso, para mostrar que sou eu, Deus, que estou fazendo. Israel, você vai, Judá, você fica. Pronto. 2 Reis 18 a 19 conta a história do exílio, conta a história do exílio. 2 Reis 17, versículos 29 e 33, exílio do Reino do Norte. Aí no capítulo 18, tentativa de ataque a Judá e fracasso, capítulos 18 a 19. Comentários de Isaías, capítulo 8, versículos 6 a 10. Se vocês perderam todos, duas opções: vai lá no Drama das Escrituras e lê o capítulo, ou não tem um livro, assiste o vídeo de novo na internet. E aí você para e lê. Aí você vai ver. 722 foi o ano que eles foram. Mas antes disso, eu quero falar sobre Elias. Elias, profeta de Deus. Acabe, servo de Baal. E o povo de Israel. Vamos ver. 1 Reis 18, 21. Para onde é a fidelidade do povo de Israel? Tem muito crente que está assim, não tem? Vou mostrar como. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Israel está cumprindo ou não está cumprindo com o pacto dele com Deus? Vós me sereis nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes. Beleza? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu, porque o povo estava exatamente fazendo isso. Vocês estão falando que Yahvé é Deus? Então segue comigo, inclusive terão minha companhia. Vocês estão dizendo que Baal que é Deus? Então segue ele, mas não fique em cima do muro. O que o povo fez? Ficou quieto. Ou seja, na prática, o que isso é? Permaneceu em cima do muro. Agora, eu pergunto a você: Deus admite a pessoa ficar em cima do muro com relação a ele? Quem fica em cima do muro com relação a ele está do lado de Baal. Está do lado de Baal. Como se ele dissesse: o muro é do Baal. Aí o que acontece? Vocês querem saber então quem que é Deus? Vocês não sabem, então eu vou falar. Pega dois novilhos. O que é novilho? Hã? Bezerro. Vamos lá, beleza, bezerro. Pois lá, vamos sacrificar o boizinho. Bezerro é boi.
ou vaca, né? Só para lembrar, qual era a imagem do Deus de Israel? Bezerro. Tudo bem, vamos sacrificar aqui o bezerro. Vamos lá. Vamos matar o bezerro. Com certeza Baal e os outros deuses cananitas vão se identificar bastante com o bezerro. Afinal de contas, o símbolo deles é o bezerro. Afinal de contas, essa adoração, normalmente eles estão sacrificando todo dia para Baal. Então tudo bem. Mas não vai ser fácil assim não. Vamos ver quem que é Deus? Vamos lá. Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Que povo que é esse, irmãos? Sim, mas eles estavam do lado de quem? Estava em cima do muro. Falou: gostei, vai ser o tirateima. A maioria não está lá nem cá, na cabeça deles. É óbvio que teologicamente eles estão lá, não estão cá. Mas na cabeça deles estão em dúvida. Vai tirateima ou não vai? Vamos assistir. Sacerdotes de Baal, Acabe, Jezabel, toda aquela turma. E Elias sozinho do outro lado lá. Vamos ver. Então vamos lá. Invoca. Chama. Invocaram o nome de Baal. Desde amanhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Estava fazendo uma dancinha lá. E fizeram lá a dancinha lá ao redor do altar. Desce, Baal, venha, Baal. E nada, Baal. Ao meio-dia Elias zombava deles. Clamar em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, né? Deus medita. Ou atendendo a necessidades. Ele ouve as orações das pessoas, então ele está atendendo. Ou quem sabe ele esteja de viagem. Às vezes ele não está aqui, está em outra cidade. Ou a dormir. Grita mais alto que ele vai despertar. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam com facas, com lancetes. Quando eu vejo gente se auto-infligindo, se machucando e dizendo que está se purificando, eu não consigo pensar em outra coisa que não nessa imagem. Isso não é cristão. Você ficar se auto-flagelando, isso não é cristianismo. Jesus não ensina isso. De Gênesis a Apocalipse não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Isso é a visão que alguém teve de alguma coisa. Por isso a gente inclusive tem que tomar cuidado com visões. Boa parte da teologia católica é baseada em visão. E boa parte também de muitos irmãos evangélicos também é baseada em visões. E nessa, olha o perigo de descambar para uma coisa que não tem nada a ver com Bíblia. E aí estão lá. Não houve resposta, não houve voz, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, fez um buraco ao redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs-lhe sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Estava lá tudo com água, encharcado de água. Ao redor, no altar, entre os animais e também naquele fosso que Elias criou. Está difícil anotar? Então, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, ou seja, na ocasião em que Judá estava sacrificando ao Senhor. É óbvio que Judá também ficava sacrificando em outras ocasiões também a Baal e a outros deuses, mas na época em que ele estava sacrificando ao Senhor, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo.
A dúvida era essa: quem que é o Deus e quem que está de fato servindo? E que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra. Por que Elias podia encher de água e não estava nem aí? Não é querosene não, é água, para dificultar. E que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, ou tu, Yahvé, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra. Queimou tudo, destruiu tudo. E ainda lambeu a água que estava no rego. E que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor, Yahvé é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Irmãos, desde o início Deus está falando: os profetas de Baal, dos cananitas, são extremamente perigosos e vão fazer perverter o coração de vocês. Mas Israel ficou com dó, não ficou? As pessoas não ficam com dó? Deus é muito mau. Outro dia alguém me falou: eu caso, mas esse negócio de separar a casa dos meus pais, eu não separo não quero saber se Deus mandou. Muito bem, você está sepultando o teu casamento, porque você está falando: Deus, eu é que sei, o Senhor cuide das suas coisas, do meu casamento cuido eu. Isso vale para muitas outras coisas. Da minha profissão cuido eu, dos meus filhos cuido eu, não quero saber do que o Senhor ensina. E no domingo eu vou lá e o Senhor me abençoe. E ai do Senhor de não me abençoar, porque na mão que o Senhor me abençoar, eu saio e vou direto para o boteco. E os irmãos não acham que eu estou imaginando isso aqui. Já ouvi, e não foi uma nem duas, infelizmente. Porque na verdade a relação é: eu sou Deus e o Senhor se curve à minha vontade. Na prática é isso que as pessoas estão fazendo com Deus. É isso. Porque chega, e aqui não é diferente. Chega na época da chuva, Baal não atendeu, mas tem o Senhor ali também, vamos orar. Deus nada. Você está achando que eu sou teu escravo ou Israel? Ó Israel, quem você pensa que é para me dar ordens? Você não está rogando, você está me dando ordens. Hoje o povo não está dizendo: determina que Deus vai fazer. Você está dando ordem para Deus? Olha bem para mim e ouve a pergunta que eu vou te fazer de novo. E se você estiver assistindo no YouTube, pare e ouça de novo. Você está determinando para Deus? Só falta colocar no final: cumpra-se, sob as penas da lei. Você não é ninguém para determinar nada a Deus, e para decretar muito menos. É pó e cinza, e Ele, pela sua graça, não te joga no inferno de uma vez por todas, porque Ele é misericordioso. Porque se fosse outro, já tinha jogado. Mas porque Ele é amor, bondade, grande inclemência, compassivo, longânimo, porque Ele é tudo isso, Ele não te joga no inferno de uma vez. Você que está dando ar para Ele, decretando. Mas se fosse outro, se você estivesse falando isso com outro homem, pensa você chegar numa sala de audiência e falar para um juiz: eu decreto. Mas a mesma pessoa tem coragem de ir lá na oração e falar: eu determino o que o Senhor vai fazer. E a oração que ele faz é a seguinte: seja feita a minha vontade na terra, assim como eu estou tentando impô-la aí no céu. Vai conseguir ou não vai? Nunca, é óbvio. Claro que não. A relação de Deus com o povo é essa: eu sou o seu Senhor, vocês são os meus servos. Por isso o salmista diz: servi ao Senhor com alegria. Ele vos salvou, Ele vos redimiu, Ele tirou vocês da escravidão, do jugo de Faraó, do
jugo do pecado, do império das trevas, te trouxe para cá, você é posse dele, não o contrário. Israel, e aqui ele está falando, Israel, ouve, vocês não ouvem. O que diz o Shema? Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único. É único. E qual que é a sua relação em relação a Ele, portanto? Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Essa é a sua relação que você tem que ter com Deus. Os profetas, eles estão falando de Israel, a sua função é uma função profética. Como é que vocês não está na dúvida? Israel está na dúvida. Vocês não sabem quem que é Deus em Israel? Que amnésia profunda é essa? Aí vocês se lembram, eu mandei destruir os cananitas, eu mandei, olha a situação agora, não me escuta não para ver. É Deus falando, vocês não querem me escutar? Olha a situação, porque Israel não matou os cananitas como Deus mandou, foi lá servir Nabucodonosor, porque ele foi desobediente e não cumpriu com a sua parte no pacto. Tantas vezes eu vejo irmãos perguntam, pastor, por que isso acontece na minha vida? Eu estou vendo a pessoa totalmente fora da Bíblia. Por que acontece, meu querido? Por que acontece, meu irmão? Porque você está fora da obediência. Você é um desobediente. E as maldições do pacto te alcançam. E agora você vai pagar pela sua desobediência. Quantas vezes nós fazemos os nossos ouvidos surdos para aquilo que Deus nos ensina? Deus fala, vai por aqui. A pessoa fala, não, eu vou por lá. Aí depois fala, e Deus tem que me abençoar. Uma pessoa escreveu, um grande pregador, começaram a perguntar, onde estava Deus? Onde estava Deus quando as torres gêmeas foram derrubadas? Por que Deus permitiu isso? E alguém respondeu, aliás, várias pessoas, Deus estava no mesmo lugar onde vocês, americanos, o colocaram, fora da escola, fora da família, fora da sociedade, fora dos tribunais, fora da lei, fora dos seus congressos. Vocês colocaram Deus fora, não venha chamá-lo quando a coisa dá errada. Humilhai-vos, coloque cinza na cabeça, rasgue suas vestes, ponha, igual o povo de Israel fazia, coloca lá roupas de saco, e caminhando, e chorando, e clamando, e jejuando, digam, Senhor, nós nos arrependemos, temos procedido mal, assim também caminha a sociedade brasileira. Ser contra o aborto é obscurantismo. Os irmãos estão percebendo que nós estamos caminhando para o mundo pagão. Como é que era no paganismo? Não gostei do filho, mato. Não quis engravidar, mato. Pronto, mato. Joga pela janela. Deixa na floresta para morrer. Não era assim no passado? Agora nós estamos caminhando para isso. Quem ensinou que a vida humana é importante? Jesus, a palavra, a Bíblia. Os cristãos ensinaram que a vida é importante. Agora nós, não quer o bebê, mata. Cada vez mais tiram Deus da escola, tiram Deus do trabalho. Alguns até colocam o Deus Jesus, o Deus Cristo, o Deus que não deixa ficar em cima do muro. Ou está com ele, ou está contra ele. Os irmãos percebam o seguinte, só para os irmãos terem ideia, o mesmo tribunal no Brasil, que mandou tirar as frases bíblicas de uma praça por aí no interior de São Paulo, é aquele que na sala do presidente do tribunal tem uma imagem. É o mesmo tribunal. Agora, se ele tivesse a Bíblia, eu quero ver. Eu queria ver. O tanto de gente em cima. Por que não pode ter Bíblia? Os irmãos veem que é contra Cristo. Contra Cristo.
questão. E aquilo que ele ensina. Não é contra a religião, é contra Cristo. Mande tirar das praças as imagens do catolicismo ou das religiões africanas, que quem mandar tirar é o preconceituoso. Mas ponha você uma mensagem da Bíblia para ver que o preconceituoso é você. Há um comichão contra a Bíblia, há um comichão contra Jesus. Quando você fala Jesus é Deus, só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador, as pessoas logo ficam irritadas, porque elas pensam, não pode dizer que só Ele é a verdade, tudo é a verdade. Não, Senhor, Ele é a verdade. E só Ele é a verdade. Enquanto a igreja não for taxativa, implacável em dizer, esta é a verdade, nós não devemos esperar de Deus os frutos que Ele poderia nos dar. Se nós falarmos, Ele é a verdade, mas aqui também o padre fulano diz uma verdade, eu gosto muito do Papa. Então onde está a verdade? Gosto muito aqui também desse ateu que está falando, não, pastor, tem que, não pode falar contra o aborto. Pode falar contra o aborto, sim. Deve falar. E não é só aborto, é tantas outras coisas, né, que a sociedade brasileira está falando. Deus, fica do lado de fora. E Deus, Ele não admite ser colocado do lado de fora. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Ele não é o rei de tudo. Ele é o rei de tudo. E já que Ele é o rei de tudo, Ele não admite ser tratado como servo. Esse é o Deus da Bíblia. Não é aquele Deus que fala, coitadinho, né? Nossa, ele está bem intencionado. Está bem intencionado que não, é um problema de saúde pública. Problema de saúde pública? Você matar outra pessoa, desde quando é saúde pública? Você está matando outra pessoa? Como é que pode? E aí diz que é um problema de saúde pública. As mulheres estão morrendo porque estão fazendo aborto. Como é que nós resolvemos isso? Simples, pare de fazer aborto. Pare de matar os outros. Você já pensou um sujeito falar, nossa, eu estou com um problema na mão. Por quê? Porque eu fico batendo na cara das pessoas. Eu tenho que tratar o problema da mão dele. Não, eu tenho que parar de bater nas pessoas. Não tratar a mão dele. A mão dele, na verdade, tem que doer bastante, até o ponto que ele não consegue mais bater na cara de alguém, no rosto. Meus irmãos, o Deus das Escrituras, o Deus dos profetas é esse Deus. Ele não é diferente do Novo Testamento. Ele é o mesmo, hoje, sempre, eternamente. É o Deus que fala, eu estou te convocando ao arrependimento. Eu não estou implorando. Eu não estou implorando. A mensagem é, arrependei-vos já e crede no Evangelho. O machado já está posto a raiz. É óbvio que nós anunciamos esse Cristo que é paciente, que é amor, que traz esperança, que traz graça. Mas o outro caminho também é caminhos de morte. É caminhos de morte. As pessoas têm que ser alertadas sobre isso. Sociedade brasileira. Ponha Deus de lado. Não venha reclamar depois da falta de suas bênçãos. Como o Brasil, inclusive, o Brasil é um país que não vai para frente de jeito nenhum. E não tem tufão. Tá um tufão lá no Japão, o povo está morrendo lá. Não tem um calor. Tem calor? Claro que tem calor, mas não é a mesma coisa que tem em determinados lugares até 60 graus, um negócio terrível. Chove no Brasil? Chove no Brasil. Por que o Brasil não é um país mais forte e potente do mundo? Porque nós estamos falando, Deus, fica de lado. Tem uma padroeira. Vamos ter uma padroeira. Eu não sei que negócio de chamar de padroeira, deveria ser até madroeira, né? Porque padroeira é uma coisa, né? Normalmente de homem, né? Pai. Né? Não, nós temos a madroeira. Nós temos Deus, mas nós temos a padroeira. Nós temos Deus, mas nós também temos aqui também o santo da minha devoção. Não, nós temos Deus, mas eu também tenho aqui o profeta evangélico, que também tem. Eu tenho também aqui o pastor, o apóstolo. Não pode falar mal dele. Não pode falar mal dele. Por quê, pastor? Está escrito, não toqueis nos meus ungidos. É tanta heresia que a gente ouve que parece que não vai acabar mais, mas sempre surge mais uma. É idolatria. Tanto faz de um lado quanto do outro. Você colocou alguma coisa para resolver, para se colocar entre você e Deus, é idolatria. Pode ser católico, pode ser espírita, pode ser até protestante.
Colocou alguma coisa no meio do caminho? Não, só a minha igreja vai para o céu. Está fora, é idólatra. Pastor, se não for presbiteriano, não vai para o céu. É idólatra, está idolatrando o que não devia. Né? Serve para qualquer situação, né? Vai tanto para lá quanto vai para cá também, né? Se você achar que só presbiteriano vai para o céu, pelo amor de Deus. Está muito por fora. É Jesus, é só Jesus. Amém, irmãos.